Seja bem-vindo ao canal Descomplicando Saúde Coletiva. Meu nome é Jamerson Ferreira. Vamos falar do termo insalubridade. O que significa, como funciona, vamos falar de valor, percentuais. Porque esse é um tema que está super em voga, principalmente por causa da PL 09, dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemia, mas como esse termo ele ganhou muita notoriedade nessas últimas semanas, é importante que a gente compreenda um pouquinho, né, daquilo que diz a legislação, que ela é imensa, e aí facilite a você, gestor e gestora, profissional de saúde, equipe, acadêmicos, né, seja na área da saúde ou em outras áreas ligadas à gestão, como lidar com o termo insalubridade nas atividades laborais da saúde. Então seja muito bem-vindo aqui a esse vídeo. A gente espera ter uma linguagem leve, que seja fácil de você assimilar e principalmente seja útil na sua atividade, tá bom? Então vamos lá. Meu nome é Jamerson Ferreira, também estamos no Instagram aqui, na identificação do usuário Jamerson, com 2 S O N, underline J, tá? E também no nosso canal aqui no YouTube, Descomplicando a Saúde Coletiva. Seja muito bem-vindo a essa comunidade que está crescendo, tá bom? Então, vamos continuar? A primeira coisa que a gente vai falar sobre isso é o significado, né? Não tem como fugir disso, porque muita coisa é falada, mas sem embasamento, tá bom? Então a resposta 1 vai ser baseada na CLT, né? Que é as leis trabalhistas brasileiras, artigo 189, a gente trouxe a redação integral do artigo 189, acompanha aí conosco. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou método de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade, do tempo e exposição aos seus efeitos. Então vejam que é um conceito bem amplo e bem complexo, tá? Atividade insalubre é aquela que, realizada por continuidade, pode ser danosa à saúde. Então, um evento esporádico, pontual, não constitui a atividade como insalubre. Mas quem é que tem esse poder de dizer aquilo que é temporário ou esporádico, ou quem é que pode avaliar e descrever uma atividade laboral como insalubre? A gente vai navegar sobre isso para responder a você, tá bom? Então, ainda na legislação brasileira, nós temos a norma reguladora número 2, né, que ela é voltada para as atividades e operações insalubres. E lá vem a definição também de insalubridade. É muito importante a gente perceber essa modificação de redação, mas é focada nessa avaliação para categorizar se uma atividade é insalubre ou não. Então vamos ler o seguinte: são consideradas atividades insalubres aquelas que se desenvolvem acima dos limites de tolerância. E a gente pensa, o que é limite de tolerância? Limite de tolerância são critérios avaliados aonde vai ter o limite possível de exposição a um determinado fator. Bom, acima deste limite gera dano à saúde. E a partir da comprovação disso em documento, o profissional irá categorizar uma atividade como insalubre. Mas vamos continuar lendo? Então vamos lá. Acima dos limites de tolerância. Para quê? Será avaliado ruído contínuo ou intermitente, para o ruído de impacto, exposição ao calor, ali é risco de impacto, exposição ao calor, radiações ionizantes, para agentes químicos cuja insalubridade é considerada por limite de tolerância, e inspeção de local de trabalho para poeiras minerais.
para o trabalho em condições hiperbáricas, ou seja, em pressão, por exemplo, mergulho, né? Para agentes biológicos, para agentes químicos de modo geral, para radiações ionizantes, vibrações, frio e umidade. Aqui, nesta norma técnica, que ela é muito rica em anexos, para cada um desses itens vai ser avaliado tempo, graus de exposição, como avaliar. E isso não pertence ao profissional que trabalha. Isso pertence ao profissional que vai descrever, compreender a atividade, verificar que elemento é esse que pode ser danoso à saúde, e a partir da sua classificação e rotina, vai ter o anexo específico para servir de base à classificação e à avaliação. Ou seja, a classificação de uma atividade que seja suposta insalubre é algo técnico, é algo que possui norma, é algo que possui metodologia, tá? Então a gente está conhecendo um pouquinho mais a ideia de insalubridade, tá bom? Então vamos avançar. Como saber se um trabalho realizado possui insalubridade? Não é o trabalhador que vai fazer isso, mas sim uma elaboração de um laudo ou parecer técnico a ser praticado, a ser elaborado pelo médico do trabalho ou pelo engenheiro de segurança em trabalho, ainda regido pela norma reguladora número 15, tá bom? O profissional pode solicitar ao empregador a avaliação da possível da insalubridade e o adicional de pagamento para a insalubridade? Sim. Existe uma resolução chamada Resolução número 165, de 7 de agosto de 2020, né, que afirma que o interessado no requerimento, ele deve solicitar isso ao seu departamento imediato, né? E aí, se ele quiser também solicitar, além da avaliação de insalubridade, o acesso ao pagamento da insalubridade, porque é um direito, a gente vai ver isso, ele deve especificar as qualificações, né, e apresentar a qualificação, indicar o local e descrever as atividades, para que a partir dessa solicitação, o contratante, ou seja, a instituição contratante, que pode ser órgão público ou privado, possa dar andamento ao início dessa avaliação. E qual é esse direito, né? Após, onde está a base legal? Onde é que a gente compreende e afirma que o trabalhador que trabalha em situação de insalubridade tem regime diferenciado de pagamento? Bom, na Constituição de 1988, artigo 7. Sim, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria na sua condição social. Neste item 23, o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas na forma da lei. Por que a gente trouxe isso como algo bem anterior? Porque muito antes, e também isso aqui está aberto a todo e qualquer trabalhador, não somente agente comunitário de saúde ou agente de endemia. No dia 5, né, que foi promulgada o reconhecimento da emenda 9 de 2022, que virou a emenda constitucional 120, na qual reconhece a atividade de agente comunitário de saúde e de agente de endemia como pagamento de salubridade. Antes disso, já tinha o artigo 7, ok? Porque o artigo 196 até o artigo 200 é para a saúde. E, claro, os agentes de endemia, assim como os agentes comunitários de saúde, são profissionais da saúde. E de quem é a responsabilidade de provar que uma atividade é insalubre? Quem é que possui o ônus da prova, né? É de responsabilidade do empregador, do contratante. No caso do agente comunitário de saúde, o contratante é o município, tá? O vínculo do agente comunitário de saúde, o vínculo do agente de endemia é do município. Qual é o valor da insalubridade? O cálculo e o grau da insalubridade, ele determina o percentual que será calculado a partir do salário base,
Onde é que tem isso? Na norma reguladora 15, que é elaborada a partir da classificação do médico do trabalho ou do engenheiro de segurança do trabalho, na qual ele vai avaliar o grau de insalubridade, pode classificar como mínimo, médio ou máximo. A partir da conclusão desse documento, se for mínimo, o valor a ser pago é 10% em cima do salário base. Se for médio, o valor a ser pago é 20%. Se for máximo, o valor a ser pago é 40%. Tá? Calculado a partir do salário base. Esse é o que diz a norma reguladora número 15. Detalhe, a emenda constitucional 09, que após a sua promulgação virou emenda constitucional número 20, porque ela veio de uma PL, após a sua homologação ela virou número 120, ele não determina de cara o grau de salubridade, porque essa é uma atribuição de quem vai fazer o documento, tá bom? Então, eu posso ter diferentes avaliações até o momento, porque após a homologação da PL 09, que virou emenda constitucional número 120, não houve mais nenhuma escrita nova do Ministério da Saúde até o presente dia. Hoje, a gente está gravando esse vídeo, dia 13 de maio de 2022, tá? Então, o valor da insalubridade para o agente comunitário de saúde, ele vai ser calculado a partir do valor do salário base. O valor do salário base, já contando a emenda constitucional hoje, número 120, vai ser de 2 salários mínimos, ok? E de quem é a responsabilidade do pagamento? Aí a gente trouxe o inciso 10 do artigo 198 da Constituição. Esse inciso 10, ele foi inserido pela emenda constitucional 09, a PL 09, que ela gerou uma norma, que é a emenda constitucional 120. Neste inciso 10 diz o seguinte: o agente comunitário de saúde e os agentes de combate à endemia terão também, em razão dos riscos inerentes às suas funções desempenhadas, aposentadoria especial e somado aos seus vencimentos, adicional insalubridade. É só para lembrar, né, que a partir dessa emenda, isso foi garantido aos agentes comunitários de saúde. Do pagamento do adicional, né, como é que fica o fluxo? Primeiro, tem que ser feita a elaboração de um laudo ou parecer. Segundo, a criação de uma lei municipal a partir do laudo e parecer para comprovar tecnicamente. Esse parecer ele não tem prazo, a menos que a rotina do trabalho seja alterada severamente, inclusive o ambiente de trabalho. Vai ser feita uma lei a partir desse laudo, que ele é válido para todos os agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. Essa lei ela deve ser submetida à avaliação na Câmara para que ela seja aprovada e, a partir de então, na competência seguinte, ou o mais rápido possível, começar a ser pago o valor adicional referente à insalubridade. Ok? E de quem é a responsabilidade para pagar o valor adicional de insalubridade? Aí a gente vai para o inciso 7 da emenda constitucional 120. Né, de 2022, que era a PL 09. Inciso 7. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia fica sob responsabilidade da União. O que é vencimento? Vencimento é salário, né? É o pagamento do salário. E cabe aos estados e Distrito Federal e os municípios estabelecer, além de outros consecutários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Então, o pagamento do adicional de salubridade cabe ao município, porque o vínculo de trabalho do agente de combate à endemia, o vínculo de trabalho do agente comunitário de saúde é com o município. Então é dele a responsabilidade. Então quer dizer que se o Ministério continuar atrasando o pagamento dos 2 salários mínimos, que é o piso do agente comunitário de saúde e do agente de combate à endemia, isso pode vir a atrasar o pagamento da insalubridade pelo município? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
porque é responsabilidade do município. Então, cabe ao município startar a avaliação de insalubridade para ser gerado o laudo, a escrita da lei, e a partir daí iniciar o pagamento. Uma coisa não depende da outra, tá? A gente tem que separar essas responsabilidades. Bom, e aí, gostou? Se você gostou, por favor, se inscreva aqui no canal Descomplicando Saúde Coletiva. Você vai fazer parte dessa comunidade que só está crescendo. Também me segue lá no Instagram, @Jamerson com 2 S, _, que é esse tracinho embaixo, J, J-O-T-A. Jamerson _J. Você vai estar super bem informado, vai ser um prazer continuar lhe informando, melhorando os resultados do seu trabalho, da sua saúde coletiva. A gente se encontra em um próximo vídeo. Até logo!